Eu me pergunto se dentro de 2 anos, quando haverá eleições para presidente no Brasil, na Colômbia e em outros países da América Latina, se esse panorama registrado ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas vai permanecer o mesmo. Talvez não, porque a Colômbia, que há mais de 100 anos é dominada por aquela política de submissão a Washington, dá sinais de saturação e já tem em perspectiva um líder nacional que poderá inclusive assumir o papel que assumiu Hugo Chávez na Venezuela em 1998. Eu me refiro a Gustavo Petro, o ex-líder guerrilheiro, mas com uma grande capacidade de negociação desde que, com pouco mais de 20 anos, fez a primeira negociação com o antigo movimento guerrilheiro chamado M19 com o governo para institucionalizar aquele movimento. Ele desponta hoje como o principal adversário, não é, do uribismo. E ele se coloca, ou tenta se colocar à frente de todas aquelas manifestações registradas nos últimos meses, inclusive nas últimas semanas, e que tem abalado seriamente o poder de Ivan Duque, o atual presidente do país, e que registra os menores índices de popularidade na história colombiana. Ele representa a coalizão Colômbia Humana, que é uma nova proposta, uma nova plataforma para encaminhar o país, a Colômbia, segundo as novas tecnologias e segundo a nova tendência no mundo, para se desfazer, ou pelo menos não colocar em termos prioritários, a questão petrolífera, da qual a Colômbia é uma grande produtora, mas que está submissa a ela, como está também a Venezuela de Maduro e que foi de Chávez. E ele quer organizar e articular principalmente a juventude para que o país faça aquelas reformas fundamentais que não foram feitas sequer na Venezuela, como é a questão da reforma agrária. Porque nos últimos tempos a Colômbia registrou nada menos do que o assassinato de 200 líderes campesinos e sociais que lutam principalmente pela conquista da terra para trabalhar. É com esta perspectiva que eu vou ler e também analisar este material de El País, que é um jornal da grande imprensa. Ele diz que Bolsonaro ataca a imprensa por disseminar o pânico diante da pandemia e culpa os indígenas pelos incêndios na Amazônia. E diz aqui mais embaixo que a América Latina se apresentou esta terça-feira, que foi ontem, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, com colocações e reivindicações desiguais que refletem os desequilíbrios da região no tabuleiro internacional e a proximidade dos distintos mandatários com a agenda de Washington. Do brasileiro Jair Bolsonaro, que aproveitou para defender-se a si mesmo e carregou duramente contra a imprensa, ao chefe de Estado argentino Alberto Fernandes, que lançou uma reflexão sobre a necessidade de que, no futuro, as ajudas ao desenvolvimento possam beneficiar também os países de porte médio. Passando pelo colombiano Ivan Duque, que fez um chamamento à comunidade internacional a endurecer o cerco diplomático contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Nicolás Maduro, que
falará hoje àquela Assembleia Geral das Nações Unidas, já se antecipou, reunindo os 23 governadores e mais os comandos políticos e militares para colocá-los de prontidão, segundo ele, diante das ameaças que começam novamente a se abater sobre a Venezuela e das quais não está descartada uma intervenção militar, seja direta pelos Estados Unidos ou por alguns dos países latino-americanos, são muito citados, o Brasil e a Colômbia. Vejamos aqui essa reunião do presidente com os 23 governadores em videoconferência. E, además, decidimos que el presidente de la República hiciera esta videoconferencia con los gobernadores, gobernadoras y protectores de todos los 23 estados del país, más Caracas. Y tomamos otras decisiones, pero estas fueron las dos primeras. Otras decisiones de unificación de la orden y mando en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estado de alerta, de todas las fuerzas policiales, la Policía Nacional Bolivariana y todas las fuerzas policiales estatales y municipales del país, y ponernos en situación. Lo importante de todo siempre es estar en situación. Siempre es estar en situación. Ele fala aqui da importância de um país estar em situação. No caso aí seria alerta, não é, diante dessas ameaças. Usted puede tener las peores amenazas, pero si usted pone los pies sobre la tierra y está en situación, bueno, usted puede avanzar. Siempre digo, al pueblo de Venezuela siempre le digo, alerta máxima, calma y cordura, máximo aplomo, serenidad absoluta y confianza en el combate y en la victoria. Ahí está, eso suena bonito además. Alerta máxima, calma y cordura frente a cualquier situación, máximo aplomo, serenidad absoluta y máxima confianza en el combate, en la batalla y en la victoria. Es nuestra responsabilidad siempre. Hay muchos elementos que manejamos. En primer lugar, desde Colombia, el gobierno de Colombia de Iván Duque es un gobierno que se maneja con las mafias y los grupos de narcotráfico para su política interna. Ya van más de 61 masacres en Colombia. Ya va más de 200 excombatientes de la FARC, firmantes de la paz asesinados, masacrados. Ya van más de 500 defensores de derechos humanos asesinados. Recordábamos que los 8 años de gobierno de Uribe, en su tiempo, fueron el tiempo de los falsos positivos. Estos años que lleva Iván Duque, ya lleva 2 años, han sido los años de la masacre, de la coordinación directa con los jefes del narcotráfico, paramilitares, grupos violentos. Esta é a situação do Iván Duque lá na Colômbia e que a nossa imprensa, e muito menos a imprensa internacional, focaliza justamente porque ele exerce uma política ali que é determinada por Washington e que é justamente, não é, de preservar todos aqueles interesses altamente capitalistas na Colômbia, capitalistas e também oligárquicos. E como a Venezuela está criando problemas para eles, porque inclusive pode ser um exemplo a ser seguido pelos próprios colombianos, como a gente se referiu há pouco, na eleição que vem aí daqui a 2 anos. Seja como for, é uma situação que não tende a permanecer a mesma e que pode muito bem mudar o destino da Colômbia, também do Brasil e de toda a América Latina.